Não sei se eu falo bom dia de novo. Bom dia. Já estava aqui. Não vou fazer vocês memorizarem o Salmo 23 hoje, certo? Hoje o nosso tema é outro. Esse mês, então, que é o mês da reforma, mês de outubro, a gente separou para lembrar de alguns temas da reforma aí, né? Já faz algumas semanas, então, que a gente tem visto algumas coisas. E hoje a gente vai falar sobre fé e obras, que foi um tema central, assim, ali para Martinho Lutero, quando ele então deflagrou a reforma protestante ali. Esse foi um dos temas grandes e foi um tema muito controverso, e é um tema muito controverso até hoje. A gente vai pensar um pouquinho sobre isso, trazer isso para hoje, né, para a gente dissipar aí algumas dúvidas, alguns questionamentos e talvez alguns equívocos que a gente tem em relação a esse tema de fé e obras. Então, esse foi um dos grandes temas ali da reforma protestante, né? Para a gente conseguir entender por que isso foi um problema e por que isso pode ser um problema até hoje, a gente vai pensar um pouquinho como que era o contexto ali onde vivia Martinho Lutero, né? Então, como eu acredito que vocês saibam, o Lutero era um monge agostiniano católico, né? Ele se converteu depois de uma experiência em que ele quase morreu, onde um amigo dele morreu, atingido por um raio ali durante uma tempestade, e aquilo foi uma experiência muito traumática para ele, né? Então, Agostinho se torna um monge. Ele era estudante de direito, ele abandona a faculdade de direito, então, e vai para o monastério. Ele vai ser um monge agostiniano. E ali, naquele momento, ele começa a repensar, né? O que teria acontecido se eu tivesse morrido ali naquele acidente, né? Será que eu iria para o céu? Será que Deus ia me aceitar? Né? Será que o que ia acontecer comigo? O que aconteceu com o meu amigo? E aquilo causa uma grande crise nele, né? E enquanto ele está ali no monastério, esse é um questionamento assim que é comum para ele, né? E o Lutero, ele começa a desenvolver assim um certo pavor do inferno. Como era a Igreja Católica ali na época, né? Então, a igreja, na época, ela tinha assim, uma ideia que atrelava muito a salvação a boas obras. Então, a ideia que a igreja tinha ali era que a pessoa, através do batismo, que era o primeiro sacramento que se fazia ali com aquela criancinha, ela recebia uma graça que possibilitava ela de fazer boas obras. E aí, ao longo da vida dela, através de outros sacramentos da Igreja Católica ou de outras boas obras intermediadas pela Igreja Católica, ela entrava em um processo onde ela, por meio das boas obras, alcançava a salvação. Então, a salvação ali, naquele ambiente, ele era entendido como um processo que dependia de você, né? Um processo que dependia de você. E aí, o que acontecia ali com Martinho Lutero? Lutero, dentro desse contexto, como monge ali, ele jejuava muito, ele orava muito, ele se penitenciava, que é uma dos sacramentos lá da Igreja Católica, uma forma de você sentir a dor, né, pelo arrependimento do seu pecado. Mas, ainda assim, o Lutero não se sentia aceito por Deus. Ele falava: eu não consigo chegar no padrão de Deus. Ainda assim, eu sei que eu não fui justificado. Ainda assim, eu sei que eu não estou no nível que Deus me aceita. E ele começou, então, a viver em um pavor do inferno, um pavor de eu preciso fazer alguma coisa, eu não consigo. Conta a história que no maior frio que tinha, Lutero dormia sem a coberta, porque ele queria sentir a dor pelo pecado dele, de alguma forma pagar pelo pecado dele para que ele fosse aceito por Deus. E aí acontece que, algum tempo depois, Lutero foi chamado para dar aula em uma universidade, dar aula sobre a Bíblia, né? E aí que Lutero, então, começa a pegar a Bíblia mesmo para estudar a Bíblia ali. E aí, passando por alguns textos, Lutero consegue entender que a justificação, ela é um ato de Deus. Ela não depende das minhas obras, ela é um ato de Deus, um ato unicamente, exclusivamente de Deus na minha vida. E eu recebo ele por fé. E aí começa a nossa história aqui da fé e das obras, né? Então, quando ele foi lá lecionar, ele chega, gente, principalmente em alguns textos-chave aqui que ele chega, que é Romanos 4, Gálatas 3, onde Paulo, né, o apóstolo Paulo, explica essa questão da justificação pela fé.
aqui que Martinho Lutero fala, gente, a gente está entendendo errado, né, essa questão da salvação. Essa questão da salvação, ela não vai depender das obras, né, de obras de justiça, ela depende de um ato de Deus e a gente alcança esse ato pela fé. E aí, a partir desses textos aqui, um dos lemas da Reforma Protestante, então, é o sola fide, né? Somente a fé em Jesus Cristo. A gente vai começar, então, lendo lá em Romanos 4. A gente vai ler um dos textos que foram os textos assim que fizeram Martinho Lutero ali virar a chave, tá? A gente vai ler e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, Romanos 4, a gente vai ler os 8 primeiros versículos. A minha versão é a Ara mesmo. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de homens. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então, sobre a situação ali, né, o contexto ali que Martinho Lutero estava vivendo, ele olha esse texto, então ele fala, gente, o apóstolo Paulo já tinha trabalhado esse assunto aqui. A gente tem alguma coisa errada naquilo que a gente está pregando, né? Então, a gente pensando aqui um pouquinho sobre por que Paulo foi e escreveu esse texto aqui, a gente precisa também pensar um pouquinho sobre o contexto de Paulo, né? Que casa muito com o contexto que Martinho Lutero estava vivendo, né? Se Lutero ali estava vivendo um contexto em que a igreja pregava a salvação por meio de obras, com intermediação da igreja, um legalismo ali, né? A gente tinha que cumprir certas regras da igreja para poder alcançar a salvação. Paulo aqui vivia um contexto. Paulo era o apóstolo dos gentios, né? Ele foi chamado por Jesus para pregar o evangelho para aqueles que não eram judeus. Então, Paulo foi formando várias igrejas que não eram feitas de judeus, eram pessoas de outras denominações, que vieram de outras culturas, né, e formavam as igrejas ali. Então, a gente tem igrejas gentias espalhadas ali por vários lugares, e Paulo ficava um tempo em uma igreja, depois fundava outra. E o que acontecia quando Paulo saía dali? Tinha alguns grupos de judeus convertidos, né, a Cristo, que chegavam ali naquelas igrejas e falavam assim, não, gente, vocês precisam se circuncidar, está escrito lá na lei. Não, gente, vocês não podem comer isso aqui não, bacon, de jeito nenhum. Churrasco de porco, de jeito nenhum, não pode comer isso daqui, está lá na lei. E várias outras coisas que a lei dizia. Então, eles eram considerados os judaizantes. Eles chegavam lá naquelas igrejas que eram formadas por gentios, que eram aquelas pessoas que não tinham o Antigo Testamento ali como base da sua cultura, né? Então, eles não seguiam aquelas leis ali do Antigo Testamento. Mas essas pessoas chegavam e falavam, não, para ser cristão, vocês precisam também observar aquelas leis. E começavam a forçar que os homens se circuncidassem ali, que eles cumprissem tais leis, que eles mudassem tais coisas. E Paulo está respondendo a isso daqui, né? Paulo está falando, não, gente, não é assim que vem a salvação. Desde lá de Abraão, o que salvou Abraão foi a fé que Abraão teve em Deus. Tanto que Abraão, ele nem conheceu a lei. Foi antes mesmo dele ser circuncidado que ele foi salvo, né? Paulo vem explicar isso. Então, se a gente for pensar, o contexto de Martinho Lutero ali era muito parecido com o contexto de Paulo. Era um contexto legalista, onde as pessoas queriam acrescentar alguma coisa além do sacrifício de Cristo como critério para a salvação. Então, Paulo vem e trata desse assunto aqui. E o Martinho Lutero gostou muito de ter descoberto isso, né? E aí ele escreve essa questão da sola fide, somente pela fé que a gente alcança a salvação. E ele vai escrever muito sobre isso, falar muito sobre isso, pregar muito sobre isso.
Então, Paulo reafirma, né, não só nesse texto aqui, mas em muitas das suas cartas, ele reafirma que a justificação não se dá por obras, nem por nada que o homem possa fazer. Ela é um ato de Deus. Então, Martinho Lutero se apega a essa verdade aqui. Então, por causa do contexto legalista que Lutero vivia, ele acaba tendo muita dificuldade, gente, na hora que ele vai chegar num outro texto. E na verdade, o que eu falei aqui até agora era introdução. Era só uma introdução. O que eu queria pensar com vocês e trazer é uma questão que talvez a gente também tenha mais dificuldade. E eu quero mostrar para vocês que o nosso contexto é mais parecido aqui com esse outro do que com o de Paulo ali, que é a epístola de Tiago. Lutero, então, ele começa a ler a Bíblia, ele faz essa afirmação de que a justificação vem pela fé. Eu sei que a gente já viu isso daqui nas outras pregações que a gente teve nos outros domingos, mas eu vou relembrar rapidamente aqui o que é a justificação. Então, a gente aprende na Bíblia que nós já nascemos condenados, certo? Nós já nascemos em pecado, porque Adão pecou, o pecado entra, então, na raça humana, então nós já nascemos condenados. E pela fé, por meio de Jesus Cristo, a justiça de Deus, porque Deus é justo e a gente precisa pagar por aquilo que a gente fez contra Ele, Jesus Cristo vem e paga essa dívida no nosso lugar. Então, a nossa dívida foi paga e agora nós somos justos diante de Deus. A justificação é esse processo de que por meio do sangue de Jesus Cristo, agora Deus então olha para nós e Ele consegue entender, coloca a gente ali, do lado de Jesus como justo e não mais do lado de Adão, que é aquele rebelde, o que se voltou contra Deus. Então agora nós somos contados como justos por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Então, Lutero continua lendo aqui a Bíblia e ele chega na epístola de Tiago. Então, vamos ler Tiago, gente, para a gente ver o que aconteceu ali com Lutero, que eu vou contar aqui algumas coisas para você. Então, vamos abrir lá em Tiago 2, epístola de Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Eu vou ler o título aqui para a gente já ver por que causou assim, um problema ali. A fé sem obras é morta. Então, vamos ler o que Tiago fala aqui. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, quando Martinho Lutero leu esse texto aqui, ele falou, não dá para conciliar esse texto aqui não. Pensou, e aí ele chega a falar que a carta de Tiago era a epístola de palha. E quando eu leio isso, eu lembro dos 3 porquinhos, da casinha lá do irmão mais novo, que é a casinha de palha, que é a fraquinha, né, gente? Que é a primeira que o lobo mal derruba, quando ele vai soprando as casinhas lá. Então, o Lutero olha aqui e fala assim, não, essa daqui é uma epístola de Paulo, ela deve
nem sei se ela deve entrar no cânon. Se entrar, ela vai ficar lá pertinho de Apocalipse, lá depois do final, assim, para ninguém que começa lá do começo conseguir chegar nela, né? Então, o Lutero tem essa dificuldade, porque ele olha e fala assim, gente, como assim? Se lá está escrito que não é obras, que é fé, e aqui está falando que não, que as obras sem fé, né? Então, não estou entendendo. E Martinho Lutero, então, ele acaba descartando esse texto, assim, ele não trata desse texto aqui. E o que eu quero dizer para vocês é que, calma, né? Depois, ao longo da vida, lá no finalzinho da vida, ele entendeu aqui, ele conseguiu conciliar. Os outros reformadores não viram problema nenhum, né? O Calvino, por exemplo, que é da nossa linha teológica, ele não viu problema nenhum nesse texto. E eu vou explicar para vocês por quê, né? Qual que era o contexto de Tiago aqui? Por que Tiago escreveu assim? E a gente lendo assim rápido, parece que ele está escrevendo ao contrário do que Paulo está falando lá. Então, a gente vai entender que Tiago não estava falando da mesma coisa que Paulo. E que o contexto que o Tiago estava ali era diferente do contexto de Paulo e do contexto de Lutero. O que Tiago estava tratando aqui, né? Qual era o público de Tiago? Por que ele escreveu isso? Gente, Tiago estava lidando assim, com a igreja um pouquinho mais para frente do que Paulo, né? Paulo estava ali no início da fundação da igreja, que tinha que ser fundada mesmo, explicando, né, da justificação por Cristo, né? Cristo tinha acabado de ressuscitar, a igreja estava ali divulgando aquela notícia. Aqui já tinha passado um tempo. E aí o que tinha acontecido, gente? As pessoas que tinham escutado aquela mensagem tinham deturpado a mensagem de Paulo e tinham chegado à conclusão de que tá bom. Então, é pela fé que eu vou ser salvo? Então é a fé e pronto. Não preciso mudar nada na minha vida. Tá tudo certo, é só a fé, é um sentimento, é interno, não precisa de fazer nada de diferente aqui fora, né? Então, Tiago está tratando de uma fé intelectual, de uma fé que fala, eu creio, mas que ninguém olha mudança de vida nenhuma na vida daquela pessoa ali. Né? Enquanto o evangelho ele traz mudança, ele traz renovação de vida. O que eu quero dizer para vocês é que se a gente for pensar bem, o nosso contexto hoje é muito mais parecido com o contexto de Tiago do que com o contexto de Paulo e de Lutero. Então, assim, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a igreja deveria ler mais esse livro de Tiago aqui agora. Essa é a mensagem para a gente agora, se a gente for pensar em fé e obras. A gente também vive em um contexto de uma fé que diz... Crer, está tudo certo, gente. Ele creu, né? Independente do que ele faça, está tudo certo. Eu vou falar para vocês, eu não sei se vocês sabem assim, o nível que isso chega, né? Mas outro dia eu vi uma tese de doutorado de uma moça que ela estuda lá nas favelas do Rio de Janeiro, as igrejas evangélicas, que são dos maiores traficantes lá das favelas. Elas são comandadas e são igrejas evangélicas, tem culto, e esse traficante está lá dentro, cuidando de tudo, né? Então, assim, ela é tomada pelo tráfico e a igreja faz parte lá. A gente tem canal no YouTube, por exemplo, de uma mulher, essa é muito famosa aqui no Brasil, uma mulher que ela é prostituta e ela é cristã, e ela tem um canal para ela falar que tudo bem, e ela tem um canal para ela justificar por que está tudo bem. Em menor escala, né, isso que eu estou falando assim, é muito radical, talvez, para a nossa vida, mas em menor escala, assim, o que eu quero dizer para vocês é que todos os dias a gente convive com cristãos que são agentes secretos, que são pessoas e que a gente não sabe que a pessoa é. Aí, então, assim, né, a gente precisa pensar se a gente é, né, se a gente é essa pessoa, né. A gente convive assim, gente, 5 anos com uma pessoa e um dia você descobre que ela é cristã. Ela é um agente secreto. Você olha na vida dela assim, não tem nada de diferente da cultura, a conversa é a mesma, a vida é a mesma, as decisões são as mesmas. E um dia ela te conta que ela tem fé em Cristo, que ela é uma pessoa cristã. Então, Tiago estava tratando disso. Era esse aqui o contexto de Tiago. E aí, Tiago vai falar, gente, calma aí, não é assim não. Tem alguma coisa muito errada nessa conclusão aí que vocês chegaram. Então, tanto Martinho Lutero, lá no final da sua vida, quanto os outros reformadores foram olhar para esse texto e foram entender que, na verdade, eles estavam falando de assuntos diferentes. As obras que Tiago trata aqui não são as mesmas obras, né, que Paulo estava falando lá. Paulo estava tratando de lei, do Antigo Testamento, de uma cultura que impunha a lei como um requisito, né, para ser salvo. Aqui, Tiago está falando de uma mudança de vida que vem pela fé.
Uma mudança de vida que vem junto com o nascer de novo em Cristo. Uma mudança de vida que vem depois da justificação. E quanto a isso, Paulo já falou lá também nos textos dele, né? Se a gente for ver lá em Gálatas 5, né? Assim, um pouquinho depois de Gálatas 3, quando Paulo afirma a mesma questão de Abraão, que foi justificado pela fé, um pouquinho depois, Paulo está lá falando do fruto do Espírito, falando para você, se você vive no Espírito, você precisa andar no Espírito também, né? Sua vida precisa refletir o fruto do Espírito na sua vida. Então, Tiago está tratando disso, né? A gente está em outro contexto aqui. Então, no final da vida, Lutero ele entende melhor esse tema e os outros reformadores não têm nenhuma incompatibilidade aqui entre os textos, tá? A aparente contradição, ela acontece porque a gente não entende que o Tiago está tratando de um assunto diferente de Paulo e de Lutero. Então, quando o Tiago fala de obras, ele está falando de vida de obediência a Deus, né? De uma vida que demonstra aquela fé. E o que Tiago vai falar aqui é que, gente... se Paulo lá pediu para vocês dissociarem a ideia da obra ali, da lei da fé, eu estou dizendo para vocês que uma vida nova ela está assim fundida na ideia da fé. A fé ela está amalgamada. Fé e obra são uma ideia só. Na verdade, são duas faces da mesma moeda. Quem crê no Senhor Jesus Cristo tem vida nova. E isso vai refletir exteriormente, né? Eu estava lendo esse texto aqui, estudando, e eu lembrei do meu sogro. Gente, meu sogro tem uma chácara pequenininha. E quando o meu sogro começou a plantar lá, eu falei para ele, nossa, sogro, você podia plantar mexerica. Eu acho tão gostoso, gente, chegar, né, num lugar assim, ter aquele pezão de mexerica, você pega a mexerica do pé, assim. E aí o meu sogro plantou a mexerica, gente. E aí a gente esperou o pé da mexerica crescer. E aí olhava o pé da mexerica. E um dia a gente chegou lá. E aí, sogro, deu mexerica? Gente, meu sogro virou para mim e falou assim, deu limão. Deu limão? Como assim o pé da mexerica deu limão? Eu não entendo nada disso, gente. Se alguém entender aí, depois pode até me corrigir. Mas disseram pra gente que o tal do pé da mexerica, você planta ele... enxertado no pé do limão. E se você afunda muito ele na terra, você mata a mexerica e fica só o limão. Mas eu fiquei pensando nisso. Eu falei, a gente olhava aquele pé e achava que era mexerica. E a gente foi descobrir que era limão o dia que nasceu o fruto. E eu fiquei pensando, né, que a gente pensando no cristão assim que nasce de novo, se espera dele um fruto, que é o fruto do Espírito, né? Não pode nascer um limão ali, gente. Tem que ser o fruto, né? Tem que ser o fruto que a gente espera ali que nasça. E quando o Tiago aqui vai falar que a fé sem obras é morta, e ele vai falar assim, olha, alguém vai falar para você, você tem fé, eu tenho obras. Então você com a tua fé me mostra as suas obras, que eu com as minhas obras eu vou te mostrar a minha fé. Fiquei pensando nessa questão da semente e do fruto, né? A gente pode pensar na mexerica e no limão mesmo. Se a gente chegar aqui com um monte de sementinha, a não ser que você seja muito especialista aí, ninguém vai saber o que vai nascer dali. Então vamos imaginar que essa é a fé, né? Que é só a sementinha. Se a gente olhar a semente, a gente não vai saber qual que é o pé. Mas se a gente olhar o pé, a gente sabe qual que é a semente que está lá dentro, né? Então é isso que o Tiago está falando. Gente, não dá para ser só semente, né? Quando a gente nasce de novo, Cristo faz uma obra completa na nossa vida. Ele muda a nossa vida. Ele chama a gente para uma vida nova. A gente pensa assim, né? Quando alguém se converte... Vamos pensar na nossa própria vida, né? A gente sabe os nossos grandes problemas, né? Então a gente se converte e a gente quer ali que Deus trabalhe naquelas coisas que mais incomodam a gente. Eu sou uma pessoa muito impaciente, eu sou muito impulsiva, eu tenho problema financeiro. A gente quer que Deus trabalhe aquilo. Mas o que a palavra vai falar, o que Tiago vai falar aqui é que Deus não. Ele quer arrancar essa árvore e plantar uma outra árvore. Ele quer arrancar essa árvore que dá fruto da carne, porque não é só esse fruto aí que você está vendo que você não gosta, que é um fruto da carne, é você todo. É você todo cheio de pecado e Cristo quer te dar uma nova árvore, uma nova semente, e é uma nova árvore. E o crer em Jesus vai aparecer em todas as áreas da sua vida. Então, Tiago afirma que a fé sem obras são dois lados de uma mesma moeda, né? Sendo o lado das obras é o lado visível e o lado da fé é o lado invisível de um mesmo dom dado por Deus. A fé é um dom, né, dado por Deus. Então, são dois lados do mesmo dom. A fé é um dom visível. Ela é visível através das boas obras. Então, a gente não pode se enganar com isso. A fé não é um dom invisível que acontece numa outra esfera espiritual.
Até acontece, mas não é só isso, não é só nisso, né? A fé, ela se expressa nas boas obras, ela se expressa na nossa vida. E esse ensinamento de Tiago, ele não é uma inovação dele, né? Paulo mesmo já falou lá, Efésios 2:10, ele, que é um pouquinho antes aqui, Paulo 2:10, ele vai afirmar que na salvação, mediante a fé, nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, Paulo mesmo já afirmava isso, né? A salvação é pela fé. E aí, você tendo essa fé, Cristo vai te fazer uma pessoa nova que faz coisas boas, né? Que tem uma vida diferente. Em Gálatas 5:6, Paulo também cita que é a fé que atua pelo amor, ou é a fé operosa em obras de amor, dependendo da versão que você tem aí. Então, eu falei para o pastor Daniel que a primeira vez nessa igreja que eu traria um sermão de um ponto só. Normalmente eu trago 3. Eu fiz faculdade presbiteriana, não sei se vocês sabem, mas a gente aprende a tirar 3 pontos do texto, né? E eu faço direitinho, né? Eu gosto de fazer direitinho, do jeito que eu aprendi lá na faculdade. Mas hoje eu ia tomar liberdade para a gente pensar que a gente sabe, a gente crê no nosso coração que a salvação é somente pela fé em Jesus Cristo. Quando a gente fala isso, a gente está falando da nossa união com Deus, da forma com que a gente é recebido por Deus. Mas isso não para ali. Isso não para ali. Isso traz para a gente uma vida diferente, uma vida de obediência na palavra. Nós aqui na Escola Dominical, a gente tem ensinado e aprendido sobre os atributos de Deus. E o que a gente tem falado direto, hoje a gente falou sobre o Deus de amor, né? O que a gente tem falado direto, que a gente tem que repensar na Bíblia, é que quando a Bíblia vai falar de amor, de alegria, de paz, ou de qualquer coisa que hoje a gente entende como sentimento, ela não está falando de sentimento, ela está falando de ação. Então, se a gente fala que Deus é amor, é um Deus que age em amor, e nós somos convidados a agir em amor. E da mesma forma, a gente precisa largar a mão do sentimentalismo quando a gente olha para a fé. A gente precisa olhar para a fé como uma atitude diante de Deus que faz a gente agir em relação ao outro, assim como Cristo agiu em relação a nós, em sacrifício, em entrega. A nossa fé também vai lançar a gente para o outro. Então, esse é o desafio que Tiago traz para a gente, né? Eu desafio a igreja a estudar mais o livro de Tiago, a pensar sobre o que a nossa igreja demonstra de Cristo para o mundo, o que a nossa vida demonstra de Cristo. E eu quero convidar você a repensar a sua fé, a colocar a sua vida diante de Deus, a perguntar se você está sendo um agente secreto aí onde você está, né? Você foi convidado a ter obras que demonstrem a presença de Cristo, e você é convidado a crescer, como Paulo diz, a desenvolver a sua fé, que é colocar a sua fé viva, a sua fé em prática, né? Então, o desafio de hoje é: mostra-me a tua fé, mostra-me a tua fé, exterioriza a fé que você tem em Cristo, certo? Eu vou orar, então, para a gente encerrar, e eu quero colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos chamou aqui e o Senhor nos deu a certeza da salvação no Senhor Jesus Cristo, ó Pai. E nós sabemos que nós fomos justificados porque a Tua palavra declara isso sobre a nossa vida, Senhor. Então, nós não temos dúvidas disso, Senhor, mas nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, porque o Senhor nos chamou para boas obras, porque o Senhor nos chamou para sermos ferramentas nas Tuas mãos, Senhor, e nós queremos nos colocar em Tuas mãos, para que o Senhor use as nossas vidas, Senhor, para alcançar outras vidas, use as nossas vidas para que as pessoas conheçam os Teus atributos através das nossas vidas, Senhor, use as nossas vidas para que a gente consiga viver uma vida de obediência a Ti, Senhor, e assim a gente possa viver debaixo da Tua vontade, Senhor. Que a gente consiga entender, ó Pai, que a fé que o Senhor nos dá como dom, ela se expressa através das obras, ela se expressa naquilo que a gente faz, e nos ajude a entender também, Senhor, que aquilo que a gente faz nos fala de qual árvore nós somos, mostra para as pessoas qual é a nossa semente, Senhor. E nós nos colocamos nas Tuas mãos, Senhor. Que se a gente ainda não tem essa fé, Senhor, nós colocamos as nossas vidas nas Suas mãos, ó Deus, e pedimos para que o Senhor nos dê esse dom, Senhor, de crer no sacrifício de Jesus Cristo, nos aceita como justos pelo sangue de Jesus, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, que o Senhor nos ajude durante a semana, que a gente saia daqui entregando as nossas vidas nas Tuas mãos e pedindo para Teu Santo Espírito nos mostrar
como fazer boas obras aonde nós estivermos, nas nossas casas, no nosso trabalho, no nosso estudo, nos nossos relacionamentos, Senhor. Nós queremos crescer em Ti, que a gente não tenha uma fé morta, que a gente não tenha uma fé que as pessoas olhem e não consigam saber sobre essa fé, Senhor, mas que a gente consiga expressar a Tua palavra, expressar o Teu amor, expressar a Tua salvação, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, em nome de Jesus, Senhor, nos abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus.